Sou Almirante Francisco Vidal Abreu, sou vice-diretor, caro colega, professor Vítor Rodrigues, sou general Xavier e todos os presentes. Tenho muito gosto no convite, agradeço a gentileza do convite do Sr. Almirante e da Academia de Marinha acho que podemos começar. A sugestão, a ideia desta conferência foi falar um pouco sobre a emergência, o nascimento de relações que começam por ser relações entre portugueses e chineses, para depois nós podermos falar de relações entre Portugal e China. Também agradecer a presença do Sr. Conselheiro da Embaixada da República Popular da China. Peço desculpa de não ter, mas nós podemos datar de 1501, 1502 as primeiras vezes que aparece em português quer o termo China, quer o termo chineses. Aparece-nos numa carta de Dom Manuel para os Reis Católicos, escrita em Almeirim, em 13 de fevereiro de 1501, aparece-nos a expressão Maha-China. Maha-China, Maha do sânscrito, recebida do índico como Grande China. E aparece-nos, por exemplo, no Planisfério Anónimo dito Cantino, aparece-nos a expressão terra dos Chins, terra de Chins, em 1502, terra de chineses, com a ideia de que Malaca é a fronteira. Estes inícios, quando se começa a escrever chineses e China em português, e estamos nos primeiros anos do século XVI, são de certa forma consequência direta do regresso de Vasco da Gama e da viagem 97-99. Isto é, se quiserem, a China começa a chegar a Portugal nos finais do século XV. Os presentes mais apreciados que são entregues ao rei são porcelana chinesa, porcelana Ming, o azul cobalto, e que os portugueses adquiriram em Calcute. E é em Calcute que eles adquirem também a informação essencial para a carta, para o Planisfério Anónimo, que depois nos surge na carta como representação de 1502, e é 1501 a expressão Grande China. Ou seja, se quisermos, a zona de Chinacota, a zona portuária de Calcute, é a iniciação, os portugueses iniciam a sua relação com a China no Índico e na Índia. E isso não é anormalidade nenhuma, porque os portugueses estão, nos finais do século XV, em Calcute, onde foi um lugar estratégico, 90 anos antes, para as expedições de Xangô. Vasco da Gama fica em Calcute entre agosto de 1498, entre maio e agosto de 1498. Ora bem, entre dezembro de 1408 e abril de 1409, permanece em Calcute a segunda expedição da Armada de Xangô. 1407-1409. Aliás, vamos ver que as duas cidades portuárias estratégicas nas expedições oficiais chinesas de Xangô são as duas cidades estratégicas onde Portugal começa a aprender China. Calcute no Índico e Malaca às portas da China, como às portas exteriores, às portas do mundo sinocêntrico. Mas isto para dizer que, portanto, antes de haver propriamente relações diretas entre portugueses e chineses, começa a aparecer em português vocabulário sobre a China, e esse vocabulário sobre a China vem do Malayala, mas por via do sânscrito, ou a partir do sânscrito, mas vem por Malayala. E que chega-nos como um efeito de Kerala, Malabar, chega-nos como um efeito da dimensão do Índico em relação aos mares do sul da China. E isso explica porque é que logo em 1509, depois nós vamos encontrar
os portugueses em Malaca. Se nós olharmos para o lado da China, a expressão chinesa que primeiro aparece é o Fulanji. O Fulanji para designar estrangeiro branco, bárbaro branco, embora este bárbaro, como o bárbaro em grego, o barbaroi, ou persa, tanto pode significar o estrangeiro como pode ter conotação negativa, não tem necessariamente conotação negativa por ser a expressão bárbara. Ela começa a ter a partir de Aristóteles, mas isso é outra conversa, que não é para o dia de hoje que estamos. Mas, portanto, o Fulanji é evidentemente o farangue, escreve-se farange do árabe, e é o farangue, escrevendo-se mesmo farangue persa. Por um dos lados, a China recebeu, provavelmente pelos dois, por via do árabe a nível de marítimo e por via continental o persa. Não se esqueçam que a língua persa é, evidentemente, a língua franca por excelência. A documentação, os embaixadores do Papa à China Yuan, à China Mongol, levam a documentação escrita em persa, e o persa é a grande língua franca. Aliás, o árabe já será mais próximo dos portugueses, e o português vai ser essa língua franca também. Se quisermos falar de grandes línguas de comunicação euroasiática, temos o persa, e o persa vem desde a antiguidade. Não se esqueçam que a Pérsia é o primeiro é o primeiro ocidente da China, a Índia é o segundo ocidente da China, e a Pérsia é o primeiro oriente da Grécia. Portanto, as viagens ao ocidente da China, século II, século III a.C., são viagens à Pérsia. E, aliás, aquilo que recebem da Pérsia e aquilo que vão à procura da Pérsia é o cavalo, por excelência, que é um cavalo árabe-persa, que não tem que ver com o pequeno cavalo da Ásia Central e que é uma arma de guerra notável. Mas levar o cavalo implica levar também os materiais para pastagem e implica aclimatação. E são as uvas, por exemplo, das primeiras coisas. Enfim, podíamos falar de outras coisas, mas isto para dizer, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que ainda antes dos portugueses e chineses se contactarem, começa a existir, quer do lado português, quer do lado chinês, um vocabulário, e esse vocabulário é evidentemente um vocabulário multilinguístico e multilateral. Já vimos árabes, já vimos persas, já vimos sânscrito, já vimos malayala. Em chinês, o nome de Portugal, como polidugia, a expressão não estará correta, mas polidugia aparece já no quadro das relações com os portugueses de Macau. É frequente aparecer a partir de 1565. O polidugia pode ser vindo do persa, do Portugália. Nós temos, sem querer ser exaustivo, mas nós temos a partir do início do século XIV, em Persa, uma das obras mais importantes, que é a coleção de crónicas, que é quase uma das primeiras histórias universais, que é escrita por Rashid Din em 1305-1306, em Persa, e que tem várias crónicas sobre a Europa. Ele nomeia Portugal e nomeia no extremo ou na extremidade do Ocidente. E eu penso que esta será, ou terá sido, a partir do persa, a primeira vez que aparece o nome de Portugal em chinês. Não se esqueçam que durante o período mongol a Pérsia é dominada e integra, e aliás Calcut cresce por causa do impacto persa, que faz diminuir Hormuz e que faz crescer o Mar Vermelho e o Egito Mameluco em termos internacionais. Ou seja, a conjuntura que os portugueses vão entrar na Ásia é uma conjuntura ditada por equilíbrios e conflitos geoestratégicos que implicam a China, mas que implicam também a Ásia Central. Mas isto para dizer que, portanto, quando os portugueses chegam ao Índico, eles começam a sentir China, Maha-China, a grande China. E sentem de tal forma essa dimensão da China, e já lá vamos a essa dimensão, que, portanto, rapidamente o caminho é para, como diz
Dom Manuel, no regimento a Diogo Lopes de Sequeira, em 13 de fevereiro de 1508, perguntareis pelos chineses, que na altura se escreve chins, e de que partes vêm, e de quão longe, e de qual é a sua estrutura política, e de qual é a sua religião, e por aí fora. Ou seja, Malaca é a porta da China. Isso os portugueses sabem no Índico, logo a partir de 1501, 1502, está em português. Malaca é as portas da importação-exportação para o Índico da China e é a porta mais direta que os portugueses encontram no acesso à China. E é evidente que, portanto, o que nós estamos a falar é no quadro da chegada a Malaca em 1509, o primeiro encontro entre portugueses e chineses. Como sabem, o primeiro encontro entre portugueses e chineses dá-se a falar português-chinês, mas a língua única comum é árabe. Manda-se vir há gente que sabe árabe, há chineses que arranham algum árabe, e do lado português há João Viegas, que deve ser o melhor do árabe. O árabe dos portugueses era o árabe de prisioneiro em Marrocos, que aliás tinha acontecido ao Diogo Lopes de Sequeira, e há suas gentes que ele levava com ele. Há também um Fernandes que também saberia algum árabe, mas portanto a ideia é a primeira vez que portugueses e chineses falam em árabe, para além de falarem em português e chinês, porque o árabe também não era suficiente. E não é normalidade nenhuma, porque o árabe é a única língua franca, a língua comum marítima que está aqui em jogo. E do que falam e o que falam, a primeira relação entre portugueses e chineses é, de um lado dos portugueses, nós estamos a falar de uma expedição oficial de um Estado dinástico, um Estado dinástico em expansão. Do outro lado, nós estamos a falar daquilo que nós chamamos o Chulata, que é um cantonense privado, comerciante, que está constantemente a fazer carreira Malaca-Cantão, e que ficará uma das ligações fortes. Sem entrar agora em tudo o que vai ser Malaca, só chamar a atenção que 11 é não só a conquista, mas 11 é também 11 e 12 nós temos, quer em documentação portuguesa, quer em documentação chinesa traduzida, nós temos, os portugueses já não estão apenas confinados a chineses cantonenses, os portugueses estão agora ligados a chineses fuquinenses, do Fujian. E nomeadamente, as expedições à Birma, a Pegu, em 1511, 1512, são feitas já com chineses fuquinenses. E, nomeadamente, em 1112, um dos mercadores chineses, compra fuzis, compra espingardas e compra falcões, canhões de bordo. Não esquecer que, quando Tomé Pires desembarcar em Cantão para a primeira tentativa de embaixada diplomática de um Estado europeu à China, oferece espingardas, pistolas, a tecnologia, há bocado estávamos a falar sobre a tecnologia e o Império Britânico, a tecnologia militar, como sabem, o Comodoro Perry ofereceu no Japão um espetáculo, na segunda ida, ofereceu um espetáculo de fogo de artifício, chamemos-lhe assim, de armada americana, para além de ter oferecido uma pequena linha de caminho de ferro, um telégrafo, mas ofereceu uma demonstração militar do que é que era um navio de guerra a vapor, que foi mais que suficiente para construir o início das relações entre os Estados Unidos e o Japão e os tratados que se seguiram e que levaram depois à abertura dos portos japoneses. Ora bem, as armas são a tecnologia das armas da pólvora, das novas armas de fogo, que vem da China em termos de origem, mas cujo desenvolvimento é feito depois no quadro europeu. As armas são, evidentemente, uma marca tecnológica de superioridade. E presentear alguém com uma arma de fogo, é, evidentemente, não só dar um presente agradável, mas é também dar uma ameaça relativamente desagradável. Por enquanto pode... E, portanto, a questão... Não se esqueçam, pondo pelo lado da China,
A China faz isto com a seda e não com as armas. E faz isto desde 400, 300, 200 anos de Cristo. A marca por excelência diplomática da China é a seda. A seda serve para civilizar. A seda serve para entrar, para aculturar. E a oferta de seda, nomeadamente à Pérsia, mas nomeadamente à Ásia Central, a seda que nos chega ao Império Romano em 25 a.C. e que chega, o Plínio está convencido que existe nas árvores e que se puxa e que se carda, e é por causa disso é que em latim surgem os ceros, a sérica da seda, mas portanto a marca diplomática, a marca internacional da China, a primeira marca antes da porcelana, é a seda. E é o marcador-chave. A marca ocidental da expansão é evidentemente o fuzil. É evidentemente a arma de fogo da pólvora. Num caso português é evidentemente o canhão de bordo. Porque o falcão é que vai dar mecanismos de distribuição e poder marítimo, seja em caravela, seja em nau, seja mesmo adaptado em junco. Mas a ideia é a de que Malaca funciona como as portas da China, as portas do acesso, as portas do conhecimento e as portas das primeiras ligações entre portugueses e chineses. E com chineses ultramarinos, ou seja, chineses que estão já cimentados, nomeadamente no mundo malaio, depois percebemos também no mundo tailandês, mas que estão também em Java, que estão também em Sumatra, que têm articulações, e evidentemente chineses, fuquinenses e cantoneses que estão em expansão. Ou seja, há Malaca, aliás, por exemplo, a chegada dos portugueses à Tailândia, à Ayutthaya, ao Sião, faz-se evidentemente nas naus, nos juncos de Sheilata. Ou seja, é o comboio cantonense, que aliás nos leva a Java também, que nos levará a Timor também, como é o comboio fuquinense, comboio de juncos, que nos levará ao Japão. Ou seja, os portugueses, quando entram em Malaca, entram num mundo sinocentrado, entram num mundo sinocêntrico. Estão nas fronteiras limites de um mundo cuja ordem vem do período Tang, vem do século VII, VIII, IX, que é quando toda uma área muito lata, mas que vai, digamos, em termos duros, vai do Vietnã à Coreia, e já lá vamos à Coreia, passando pelo Japão, passando pelo reino de Ryukyu, os Léquios, como nós chamamos, deu a pequena pedra preciosa, foi Formosa. Taiwan. Taiwan é batizada em termos ocidentais, nós chamamos-lhe a Léquia Grande, a primeira das Léquias. É o caminho marítimo no sentido de seguir os ventos e as rotas para o Japão, por sul, sai-se de Macau, vira-se a norte e depois segue-se a sudoeste, a caminho, e entra-se depois por Tanegashima para Kyushu. Mas, portanto, isto para dizer, Malaca é não apenas o primeiro contacto entre portugueses e chineses, mas é a entrada num mundo sinocêntrico. Ou seja, num mundo onde a China é, se quiserem, é o padrão. É o padrão desde o século VII e VIII. Não vou ficar muito tempo, aliás, depois digo umas horas, mas não vou ficar muito tempo, mas esta China padrão passa por N elementos. A China é o padrão porque a moeda chinesa é a moeda internacional. Desde a zona do Índico Oriental, a grande moeda internacional que vem do século XIV, XV, mas principalmente XV, segunda metade de XV, mesmo XVI, é a moeda chinesa. E a moeda chinesa não é só a moeda internacional, como é a moeda interna nacional, nomeadamente no Japão ou nomeadamente no Vietnã. Quer por divisões de guerra civil, quer por não cunhagem de moeda própria. Não se esqueçam que o terceiro produto de exportação de Macau são as caixas chinesas. Caixas chinesas chamamos nós às cordas que atam as moedas chinesas. E o terceiro produto de Macau é a exportação de moeda chinesa. A moeda chinesa é o dólar, se quiserem, ou o euro deste mundo, que vai do Índico Oriental até aos mares do sul do Japão e aos mares da Coreia, e que faz circular
não apenas uma moeda, mas depois todo um sistema de equivalência, onde a prata é nitidamente predominante em relação ao ouro. Mas, para além do aspecto de ser a moeda, não se esqueçam que estamos a falar de um mundo que é sinocêntrico por um sistema de relações internacionais que nós designamos como tributário, que não é uma expressão muito feliz, mas cuja concepção é uma concepção que nós podemos dizer de... a ideia é de que a China funciona como centro e como centro de harmonia, o PIN, e este centro de harmonia significa que a China, o imperador da China, estabelece um sistema de ordem que, evidentemente, como qualquer sistema chinês, é um sistema hierárquico. Ordem e hierarquia significam a mesma coisa em chinês na prática. Não há ordem sem hierarquia. E o problema da desordem, sempre na concepção chinesa, é exatamente a falta de hierarquia. O não cumprimento da hierarquia, a desregulação da hierarquia. E como estamos a ver, são valores completamente diferentes que nós vimos de uma concepção, e os portugueses que estão a chegar, os tais recém-chegados dos mares ocidentais, e os mares ocidentais é o Índico e tudo aquilo com que o Índico se ligue, seja o mar central, que é o Mediterrâneo, como sabem a expressão grega, mas depois a expressão também romana é o mar entre a terra, e em árabe também é a mesma coisa, o mar central, o mar branco, que é o Mediterrâneo. Mas deixem-me voltar, para não me dispersar muito, deixem-me voltar à ideia de que nós estamos a entrar num mundo cosmocêntrico, sinosfera, num mundo em que a China tem a ordem cósmica, e essa ordem cósmica do imperador da China, tal como ele a exerce no interior da China, exerce-a para o exterior, e exerce-a baseada em dois princípios confucianos, que são a benevolência e a obediência. A China é benevolente nas relações, mas a China pede obediência. E é por aí que se traça a ideia das embaixadas tributárias que vêm ao Filho do Céu. Como sabem, o Japão, desde muito cedo, desde o século VIII, que manda uma embaixada tributária à China a dizer que o Filho do Céu oriental saúda o Filho do Céu ocidental. A China é o primeiro ocidente do Japão. E o Japão passa, no século VIII, passa de Yamato, que é a Ilha dos Imortais em chinês, mas passa de Yamato para Nippon, e que significa, evidentemente, o Oriente, o Sol Nascente, o centro do Sol Nascente. Já lá iremos, porque nós aprendemos em Malaca o termo Japão. Aliás, escreve o Tomé Pires pela primeira vez. Estamos em 1512, 1515. E, portanto, as relações, e não me quero perder, mas a ideia é a de que nós vamos começar, em Malaca, nós vamos começar a entrar num sistema sinocêntrico, mas entramos começando a aprender ao mesmo tempo. E uma das coisas que a gente aprende, e que faz, aliás, com que Afonso de Albuquerque tente imediatamente que a Ayutthaya retome Malaca de certa maneira, mas nós só aprendemos depois de entrar, nós aprendemos que Malaca é um reino, é um sultanato, chamemos-lhe assim, debaixo da esfera, debaixo do guarda-chuva chinês. Malaca é tributária de Patano e indiretamente é tributária mais diretamente da Ayutthaya. O Sião, que está a ser unido, aliás, por um chinês ultramarino casado com uma princesa tailandesa. Isto para o século XV. Mas a ideia é a de que nós aprendemos rapidamente que ao entrar em Malaca, e principalmente ao conquistar Malaca, conquistamos um aliado do Império da China, do Xinguo, o Império do Meio, a região central, e isso vai ser um dos problemas no início das relações, ou seja, as relações são rapidamente boas, mas as relações também se vão deteriorar muito rapidamente, e vão se deteriorar até ao ponto que depois dá o falhanço dos resultados que a gente quer, e deterioram-se exatamente porque os portugueses, no processo de aprendizagem da China, e o processo de aprendizagem da China dura meio século, e nós podemos dizer que é um processo altamente
bem-sucedido, porque os portugueses que estão nos mares e nos litorais da Ásia do Sueste e da China, em menos de meio século, muito interessantes. Aliás, há uma do Duarte Santos que tem Macau que diz que é preciso entrar com a deles para sair com a nossa. E usa mesmo a acomodação, a expressão acomodar. Os portugueses vão aprender rapidamente, e é esse o processo que leva depois à emergência de Macau, como o fruto primeiro, e julgo o fruto mais importante sempre das relações Portugal-China. E não só das relações Portugal-China, de muitas das relações entre europeus e a China, dificilmente outras tiveram tal resultante, porque finalmente portugueses chineses, evidentemente já sabemos que não só são portugueses chineses, mete indianos, mete tamis, mete singaleses, mete japoneses. Como sabem, a gente passa o tempo a dizer que os japoneses aparecem vestidos à ocidental no século XIX pelo impacto. Os japoneses vestem-se pela primeira vez ao ocidental vestidos de portugueses na Feira de Cantão, em 1555. É isso que é dito nas fontes chinesas e é isso que é dito nas fontes portuguesas. E, aliás, eu depois calmo, mas em relação à fonte coreana de 1520 sobre a embaixada portuguesa, a embaixada de Tomé Pires, o intérprete coreano diz que os portugueses são semelhantes aos japoneses, são parecidos com os japoneses. E isto logo em 1520. Eu paro, mas só para dizer, o processo de aprendizagem vai ser um processo em que há erros, claro que há erros, há conflitualidades, estávamos há bocado a falar, 19, 20, 21, 22, são conflitualidades. Há uma embaixada que eu julgo que é o início das relações, mas isso tem que ser mais bem investigado, quer do lado português, quer do lado chinês, que é evidentemente em 1515 por causa... Não se esqueçam que nasce no século XVI a expressão portuguesa negócios da China. E a expressão negócios da China significa lucros de 300, 400%. Essa é uma expressão, é um ditado popular que ainda hoje se diz. Tu fizeste um negócio da China. Como a gente ainda hoje diz, é uma mina. Uma mina é São Jorge da Mina, claro. E é o ouro africano. Não é? Mas, portanto, a sabedoria da riqueza, se quiserem, a sabedoria do ganho, nos provérbios portugueses, ganha-se principalmente com a dimensão da China. Para voltar, eu não me quero dispersar muito, mas, portanto, isto para dizer que há muitos pontos para investigar, mesmo nestas origens, nestas emergências, neste emergir de relações, que eu acho que é fundamental conhecer, porque vêm daqui muitos padrões, por exemplo, o padrão de serem relações que têm que ser informais, mais do que formais, a oficialização dessas relações é posterior à sua dinâmica de consistência, primeiro, informal. Nasce a ideia de que os portugueses são intermediários múltiplos. Os portugueses, Macau só é possível porque os portugueses ganham as posições de Ryukyu, as posições dos léquios. A partir de 1420, Okinawa é um reino unificado e é o grande reino intermediário da China e do sul do Japão. E são os portugueses que exatamente vão ganhando as posições. Aliás, coincide a chegada dos portugueses ao sul do Japão com o abandono dos léquios de Patan. Patan era o centro estratégico dos léquios. Patan vai ser a capital privada dos negócios dos portugueses com os chineses. E não é por isso, por acaso, que existe a colina de Patan em Macau. A colina de Patan em Macau significa que, muito provavelmente, o Diogo Pereira e todos aqueles fundadores, aliás, sabemos isso por causa do Fernão Mendes Pinto e de outros, viviam regularmente em Patan. E que Macau é um prolongamento dessa zona estratégica agora é que eu prometo que vou mesmo calar-me, mas, portanto, isto para dizer que, dentro das muitas fontes que há por estudar da Embaixada de Tomé Pires, como sabem, começa a entrar em 17 na China e depois em 19, 20 passa por Nanquim, passa por Pequim, a capital do Sul e a capital do Norte. Uma das fontes notáveis é a fonte do intérprete coreano. Havia uma embaixada tributária coreana, como a Coreia enviava uma média de, muitas vezes, pelo menos uma embaixada ano, muitas vezes 2 embaixadas ano. Era talvez aquele que estava mais próximo nas relações com a China. Coreia é Choson, Coreia é Goryeo, Koryo. Os portugueses começam por chamar Goreia, Górios, e depois Córios.
E nós, ao princípio, aliás, nós portugueses pensávamos que era um conjunto de ilhas. Demora muito tempo na cartografia a ser expresso como uma península. Mas a Goreia, os Gores, ainda antes de termos provas de relacionamento entre portugueses e japoneses, temos provas de relacionamento entre portugueses e coreanos que se encontram em Pequim e que se encontram no Palácio Imperial. E o intérprete tradutor, que é Yusok, escreveu em coreano Bulanji, para dizer os portugueses. E aprecia os portugueses. Tem uma data, por exemplo, nós hoje sabemos que a Embaixada de Tomé Pires tinha cerca de 25 pessoas, graças a esta fonte coreana. Sabemos que estavam carregados de ouro e de prata, que levavam. Sabemos que o imperador saía de vez em quando com 2 portugueses e os portugueses faziam espetáculos de espingardaria. Sabemos que a Embaixada Portuguesa esteve junto com a de tártaros, muçulmanos, tibetanos, tais, coreanos, mas sabemos também que, evidentemente, em Pequim estava Malaca. E o poder de Malaca, e estava toda a conflitualidade. Aliás, o intérprete coreano procura explicar qual é o contexto da Embaixada Portuguesa, dizendo que tinham vindo dos extremos ocidentais e por mar, mas que tinham problemas exatamente pela questão de Malaca. E, portanto, Malaca vai ser, ao mesmo tempo que é as nossas portas, por excelência, da China, e não se esqueçam que Malaca só existe a partir de 1402, 1403, por proteção chinesa. Malaca, juntamente com Calcuta, são os 2 portos estratégicos de Chengou, onde se reúnem, onde se distribuem as armadas, onde se faz carga e descarga, onde se faz aquilo que nós preparação estratégica de todas as armadas que vão saindo. Mas, portanto, Malaca é, ao mesmo tempo, a porta e é, ao mesmo tempo, o primeiro fechamento. E esta dupla função de Malaca como porta e fechamento, nós vamos encontrá-la depois em relação a Macau, a mesma coisa. Isto é, Malaca vai ter sempre uma porta, uma dimensão dupla para nós, que aliás não é estranho, porque ela já tinha tido essa dimensão dupla para a China. Finalmente, a grande proteção que a China dava a Malaca é porque serviu para atacar o comércio privado chinês. E Malaca já tinha tido essa dupla face. Bom, verdadeiramente, eu devo-me calar, mas a ideia... Sr. Professor, se quiser mais 5 minutos, não temos problema nenhum. Posso à vontade. Com todo o gosto, em relação a... Muito obrigado, Sr. Almirante. Mas, portanto, a ideia é a de que de Malaca, e nós temos, por exemplo, estou-me a lembrar do Padre Luís Frois, mas podíamos não ir sequer tão tarde a missionários. Em Malaca, os portugueses, pela primeira vez, percebem qual é o quadro internacional. A primeira explicação ter sido redigida em 3 anos teve que ser redigida a partir de 9, a coleção e a recolha de materiais. Porque o que ali está de conhecimento não se alcança por quem acaba de chegar em 12 e por quem parte em 15 para Coxim e que faz logo uma primeira. Nós sabemos que o essencial da Suma Oriental está redigido em 15. E, portanto, o que eu estou a dizer é Rui Araújo, João Viegas, Francisco Rodrigues, o cartógrafo, a primeira vez que há mapas ocidentais do mar da China, dos litorais da China, do Japão, das Filipinas, é feito em Malaca por Francisco Rodrigues. E está, aliás, a única cópia autêntica está em Paris e estão juntas. E era o códice exatamente do secretário do infante Dom Luís, e estou a falar depois da grande figura humanista, Dom Jerónimo Osório, cujo livro, em latim, é o primeiro livro europeu a enunciar a China como modelo em termos de exames de funcionalismo público. O impacto, deixem-me só dar um salto para dizer, o impacto disto na ideia de que Macau é a cereja, Macau é o anel dourado das relações entre portugueses e chineses e entre Portugal e China, porque Macau acaba por ser o lugar e o tempo, e já lá vai quase meio milénio, onde se articulam as características essenciais das relações entre portugueses e chineses. Pressupõe chineses ultramarinos, mas pressupõe também portugueses ultramarinos, pressupõe portugueses asiatizados, mas pressupõe também portugueses miscigenados, pressupõe capacidade, como sabem, em termos de ética confuciana e principalmente neoconfuciana dos negócios, a ideia é a de que todos devem lucrar, embora o lucro seja completamente diferente.
mas ninguém pode perder, todos têm que ganhar algo, porque isso é o seguro da continuidade do negócio. E a fórmula Macau, ou a formulação de Macau, faz-se muito com base nisto. Mas não queria ir, ou não queria findar aos negócios, queria chamar a atenção que uma das dimensões que nós precisamos muito ainda de investigar é a dimensão cultural de Macau. Macau é a primeira cidade do mundo onde se pode ler em biblioteca e onde se pode aprender latim, chinês, japonês, anamita, português, toscano, italiano, o castelhano. Mas lecionando mesmo, há latim, português, chinês e japonês. E isso é uma cidade única, multilinguística, porque não há outra no mundo. E nunca houve. Depois, em termos de... Hoje é evidente que essas línguas encontram-se em qualquer universidade, mas para o mundo do século XVI, XVII, XVIII, é uma cidade única. É a mesma coisa, é uma cidade única em termos de sistema de tradução. Só vou fechar, até porque já estou a ultrapassar os 5 minutos. Como sabem, nós hoje funcionamos com exames escritos para todas as provas. O exame escrito é, evidentemente, transmitido à Europa a partir de Macau. O exame escrito é a marca do sistema do funcionalismo público chinês. O exame, como vocês sabem, como todos nós sabemos, o exame era oral, na nossa tradição. Aliás, o nosso Deus faz pela palavra oral. O nosso Deus não é calígrafo. O Deus calígrafo é o Deus do Islão. Ou a divindade calígrafa é a divindade chinesa. O nosso Deus é o Deus da oralidade. O nosso exame era oral. É, em 84, Valiniano, através de traduções, quem escreve a primeira notícia sobre o valor e o significado do exame escrito chinês, e que é enviado, 88, Puxin, e que é enviado, e são os suítas os primeiros a adotar o exame escrito, e o exame escrito só chega às universidades europeias depois no século XVIII. Hoje é norma, mas é uma das aportações da civilização chinesa que se tornou universal depois. Hoje ninguém, quando faz um exame escrito, ninguém está a pensar que está a fazer uma moda chinesa, mas foi uma moda chinesa e foi um modelo chinês e foi adotado como exatamente uma expressão do modelo chinês. Mas isso só foi possível por Macau. Porque Macau, e a mesma coisa é evidente que Macau passa a ser a Expo Europa da Ásia Oriental. Não é só o Notícias da China e do Japão. Como sabem, por exemplo, a primeira carta portuguesa, a primeira notícia portuguesa que nós temos é a carta de Fernão Mendes Pinto de Macau, de 20 de novembro de 1555. Nessa carta aparece a expressão Macau, Macau que evidentemente é Macho, Macho que é uma deusa, vamos simplificar em português, é uma Nossa Senhora dos empresários e dos navegantes, é uma deusa protetora dos empreendedores do mar. Essa deusa é a deusa japonesa, é a deusa chinesa, é a deusa de Okinawa. E é a deusa chinesa nas comunidades ultramarinas da Ásia do Sueste, dos chineses ultramarinos. E, portanto, quando a gente vai parar a Macau, o tal porto que não tem águas profundas que se precisava, nós andámos em Lantau. Em Lantau, na altura havia mais portugueses em Lantau do que em Macau. E Lantau era mais do que de águas profundas, era de águas abertas. Na altura a gente precisava de um porto de águas não profundas. Mas, portanto, Macau é, evidentemente, quando em 1555 Fernão Mendes Pinto escreve a primeira vez que se escreve em português em Macau, ele faz a primeira tradução ou passagem, porque a gente conhece Tomé Pires em 1512, 1515. Mas a gente vai grafar depois com o nome a partir do Fuquinense. Mas nessa carta, o Fernão Mendes Pinto diz, alguém lhe pede, ele é irmão noviço na altura, e alguém lhe pede de Goa para ele dizer tudo sobre a China. E o Fernão Mendes Pinto responde-lhe, eu para dizer tudo era preciso que o mar fosse tinta e o céu fosse papel. Que é uma frase lindíssima, que eu achei tão linda que desconfiei que não era do Fernão Mendes Pinto. Embora adoro o Fernão Mendes Pinto, mas desconfiei e consegui. Demoraram. O céu em papel e o mar em tinta alcança o Tao, alcança o Nirvana, alcança a sabedoria suprema, porque é capaz de transformar os elementos. Ora bem, Macau é um transformador de elementos, sempre foi, e à escala global. E, portanto, muito obrigado, peço imensa desculpa por ter estado aqui a massacrar-vos um bocadinho com Macau.
Sr. Almirante Vidal de Abreu, digníssimo e distinto Presidente da Academia de Marinha, muito obrigado pelas suas palavras. E, acima de tudo, muito obrigado pelo convite que me faz para estar aqui nesta prestigiada e reconhecida instituição, que eu acompanho porque gosto de estar informado das instituições que são importantes no nosso país, a Academia é, e pertence a um convite mais vasto de uma instituição que é estruturante em Portugal, que é a Marinha Portuguesa. Também queria dizer que admiro o ritmo da atividade desta Academia, das matérias que nos traz e dos ensinamentos que nos proporciona. Por isso é uma honra para mim, um grande privilégio aqui estar. Muito obrigado. Saúde também e cumprimentos distintos membros da mesa, os ilustres académicos, caros camaradas, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-me referência ao professor Luís Filipe Barreto, que nos trouxe aqui uma muito interessante palestra, com enorme informação só possível para quem muito sabe, quem muito estudou como professor e como interessado nestas matérias. E também uma referência à presença de elementos da Embaixada da China, que muito atentamente segue todos estes assuntos. Ativa o embaixador Kai Run, tem desempenhado um papel importantíssimo para as relações entre Portugal e a China, num momento importante do desenvolvimento do mundo e daquilo que para nós representa a China, porque a conhecemos e porque estamos conscientes do papel crescente, da importância crescente que a China tem no desenvolvimento das relações internacionais e no conjunto de uma ordem mundial que ainda não sabemos muito bem qual é, mas que abordarei nas palavras que pronuncio a seguir dentro do tema que me foi proposto e aqui foi referido já, os 20 anos da transferência da administração de Macau para a República Popular da China. As relações que a história foi construindo entre Portugal e a China são singulares, porque resultam da combinação harmoniosa de diferenças que se reconhecem e se articulam numa mistura muito especial de convergência e de compreensão mútua. A diferença de escalas torna natural que esta relação nunca se tenha colocado em termos de poder ou de disputa de áreas de influência, mas sim em termos de cooperação e de organização de vontades e de recursos para a concretização de finalidades comuns. Quando Portugal chega à China, está num processo de expansão e procura relações comerciais depois de um longo percurso pelas rotas marítimas que percorreu nas suas expedições dos descobrimentos. Mas quando a China recebe Portugal, ficou confrontada com um desafio, ao que era a sua concepção tradicional de afirmação e de exercício do poder, baseado numa plataforma continental que tem de gerir os equilíbrios de forças internas e de se proteger contra as invasões externas, mas não tem nem a necessidade nem a ambição da expansão. É o encontro de um projeto de expansão marítima com uma concepção de poder continental terrestre. Das circunstâncias deste desafio, deste confronto de orientações estratégicas, vão decorrer consequências relevantes que se manifestam durante o período longo que vem desde este primeiro encontro até o presente. A história mundial teria sido muito diferente se no século XV, quando se intensifica a expansão europeia, também a China tivesse prosseguido as suas primeiras viagens marítimas, de Chengdu, e tivesse iniciado o seu próprio processo de expansão. Mas não foi isso que aconteceu. A China não formulou um projeto de descobrimentos, optando por consolidar a sua base territorial continental e baseando as suas políticas de desenvolvimento na grande escala dos seus mercados internos. Enquanto para os Estados europeus a sua pequena escala era um fator que estimulava a expansão,
Para a China, era a sua grande escala que tornava mais atrativo o projeto de consolidação do poder continental. A alternativa, que implicaria a aplicação de recursos na configuração de um império marítimo, onde os responsáveis chineses não encontravam vantagens potenciais que fossem superiores ao que obteriam com a consolidação de estabilidade interna, não foi considerada uma prioridade estratégica. Em 1500, Portugal e a China tiveram de fazer a escolha entre os projetos dos que querem partir e os projetos dos que pretendem ficar. O modo que cada um resolveu esta escolha definiu as circunstâncias que deram origem a dois percursos históricos muito diferentes, produzindo culturas políticas e dinâmicas estratégicas muito distintas. Porém, o dilema entre os que querem partir e os que querem ficar, entre os sedentários que preferem a consolidação continental e os nómadas que assumem o risco das rotas de expansão, podem encontrar resoluções conjunturais que se revelam estáveis por períodos longos. Mas a evolução das circunstâncias acabará por reabrir essa questão central, esse dilema estratégico entre ficar e partir. Mais de 5 séculos depois, os impérios produzidos pela expansão europeia já não existem. As condições de configuração de uma estrutura de ordem mundial efetiva, dotada de instituições de coordenação na escala mundial, sob a orientação de um centro hegemónico responsável pela sua regulação, estão em crise. É mais fraco o poder de dissuasão em que se baseia a estruturação de uma ordem mundial que assegura as condições de estabilidade que se mantenham por períodos longos, que são essenciais para que haja confiança nas relações de aliança e horizontes bem definidos para o desenvolvimento das relações comerciais e económicas. São estas circunstâncias do nosso tempo presente, quando se acumulam os sinais de desordem mundial nas relações económicas e nas relações de segurança, que reabrem para a China o dilema entre a terra e o mar, entre a ótica continental e a ótica marítima, entre a escala nacional e a escala global. Mas são também estas circunstâncias do nosso tempo presente que abrem um dilema crítico para a estrutura de ordem mundial. Esta fica confrontada com a necessidade urgente de saber como conciliar os equilíbrios de poderes do passado com o centro hegemónico e as suas redes de instituições, quando se torna necessário responder ao desafio que é constituído pela entrada de um novo poder relevante com a escala social, económica, cultural e militar que tem a China, depois desta ter feito a escolha de se afirmar na escala global. Quando em 1985, com o presidente Ramalhianes, se iniciam conversações com a China sobre a questão de Macau, e em 1987, com o primeiro-ministro Cavaco Silva, se assina a declaração conjunta sobre o processo de transferência de Macau para a China, que se concretizará em 20 de dezembro de 1999, estas circunstâncias do nosso tempo presente ainda estão numa fase inicial de formação. Mas já são elas que estabelecem o que é o potencial das relações futuras entre Portugal e a China. Tratava-se, afinal, e só, de prosseguir a linha de coerência estabelecida desde que, em 1557, as autoridades chinesas permitem que os portugueses ocupem gradualmente Macau. E este termo são os termos usados na Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, documento que foi publicado, como se sabe, para entrar em vigor no dia 20 de dezembro de 1999. Portanto, ocupam gradualmente Macau para que aí abrissem e administrassem uma porta comercial. Esta linha de coerência evoluiu ao longo de séculos, até à abertura das portas do entendimento
teria o seu momento simbólico na transferência da administração portuguesa de Macau para a República Popular da China. Portugal tinha concretizado o seu desígnio de administrar um território chinês em condições de fazer dele uma porta aberta ao mundo, provando que era possível ter dois sistemas num só país e contribuindo assim para que a China pudesse manter abertas as suas oportunidades de escolha entre o sistema orientado para o interior e o sistema próprias para poder participar nessa estratégia. Depois de confirmar que as bases de cooperação entre Portugal e a China estão consolidadas e que a linha de coerência que liga o passado com o futuro é uma base sólida de entendimento de cooperação estratégica. Cada projeto é ele e as suas circunstâncias. Mas para passar do projeto ao desígnio é preciso trabalhar as circunstâncias de modo a que o potencial se concretize. Macau foi para Portugal um desígnio nacional e constitui hoje a exemplificação do que é que veio criar valor adicional a este desígnio nacional português. Quando a China se desloca no mundo e encontra os sinais do que foi a expansão portuguesa e do que foi a sua capacidade para estruturar nações e para criar condições de desenvolvimento em diversas regiões, encontra temas seguros e duradouros de estabelecer relações de cooperação que sejam favoráveis e justos para todas as partes. Por isso mesmo, as portas do entendimento entre Portugal e a China continuarão abertas para benefício mútuo. Esta relação singular seria vantajosa em todas as circunstâncias, mas assume um valor adicional nos tempos de crise da estruturação do sistema de ordem mundial que hoje vivemos. Nestes tempos de incerteza e de instabilidade, todas as reflexões sobre o passado serão úteis, porque contribuem para evitar a repetição de erros e porque permitem reforçar o que teve sucesso. O tempo longo de relação entre dois Estados, que têm escalas e histórias muito diferentes, mas que sempre souberam resolver os diferentes, preservando a dignidade de cada um e privilegiando o entendimento, criou um património comum que lhes permite estabelecer uma colaboração ativa e conjunta na reconstrução de plataformas de entendimento entre os Estados e entre os povos, que a atual crise da ordem mundial está a ameaçar. No processo de transferência das responsabilidades administrativas de Macau, de Portugal para a China, estes foram os vetores orientadores das decisões tomadas e das obras projetadas, mesmo quando eles eram ainda pequenas e apenas possibilidades que aguardavam a sua confirmação na evolução dos factos. Agora que o potencial se concretizou, não é a altura para se abater o circunstancial. Conseguiu-se, e isso é o principal. A legitimidade e os direitos dos portugueses em Macau foram reconhecidos. A língua portuguesa, o direito, a administração da justiça e o quadro das instituições políticas ficaram estabelecidos no sistema próprio da região administrativa especial de Macau por um período de 50 anos. Foram construídas as infraestruturas e os equipamentos necessários para uma cidade moderna, mas preservou-se e valorizou-se o património histórico e arquitetónico, que é parte integrante da identidade de Macau. Foi atingido o objetivo principal, que era adaptar a histórica vocação de Macau como plataforma de cooperação que articula a China com o exterior à realidade dos tempos modernos, com as suas novas circunstâncias da globalização e, de um modo muito especial, com o que isso implica como oportunidades estratégicas para os países que integram a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Mais importante, porém, é que as portas do entendimento, que se abriram há mais de 5 séculos, continuarão abertas por um período muito mais longo do que o prazo de 50 anos, que começou a contar em 20 de dezembro de 1999. Para a cultura chinesa, seguir a propensão das coisas também é saber aproveitar
a complementaridade das diferenças, até completar o círculo perfeito do Yin e do Yang. Esta é a base sólida em que se constrói o entendimento, que reconhece e respeita a complementaridade de interesses em que se fundamenta a convergência da cooperação. Os tempos de incerteza que caracterizam o nosso presente, de instabilidade e insegurança, anunciam a necessidade de uma nova ordem mundial, que responda ao desafio de encontrar, na complementaridade das escalas e dos interesses, a condição de convergência que promova e garanta a continuidade da cooperação estratégica. Na resposta a esta necessidade, a China terá certamente uma função estruturante e uma posição de primeiro relevo. É para este futuro próximo que o exemplo histórico de Macau, com o seu contributo para a qualidade das relações entre Portugal e a China, mostra que é possível complementar escalas e interesses para construir plataformas de cooperação estratégica na base do respeito mútuo e no reconhecimento das diferenças. Este será o círculo perfeito da cultura chinesa e a síntese dialética da cultura ocidental. E nenhum desses objetivos é atingível sem a cooperação do outro. Muito obrigado pela vossa atenção.